essa é a última parte, né, do nosso encontro de hoje, e que fala sobre conservação. Nós vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre os adubos, tá? Bom, pessoal, quando pensamos num solo ideal, 45% é minerais. E por que os minerais são tão desejados, né, nessa grande quantidade? Simples. Quando pensamos na planta, né, ou nas plantas, de que elas são constituídas, ou seja, formadas? Principalmente pelos elementos básicos, né, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio. E de onde ela retira esses nutrientes? O carbono, pessoal, geralmente ela retira do CO2 na hora que ela realiza a fotossíntese, né? Ela absorve CO2 e dentro dela ela faz a quebra dessa molécula e fica com CO2 para que ela possa se desenvolver. O hidrogênio, pessoal, ela retira da água e o oxigênio ela retira tanto do carbono quanto da água. Fora esses elementos básicos, a planta também depende dos nutrientes, considerados como os nutrientes essenciais. O que quer dizer nutrientes essenciais? São nutrientes que sem eles a planta não se desenvolve. Ela pode nem chegar a crescer, ou cresce, mas não reproduz, ou cresce e não produz frutos, entre outros. Dentro desses nutrientes essenciais, nós temos os macro e micronutrientes. Quem são eles? Os macronutrientes, pessoal, são nitrogênio, fósforo e potássio. Por que eles são chamados de macronutrientes? Porque a planta requer uma quantidade maior desses macronutrientes. Nós também temos os macronutrientes secundários, que é o cálcio, magnésio e o enxofre. Eles são requeridos menos que o NPK, porém numa proporção maior que os micronutrientes. Os micronutrientes também são muito importantes para a planta. Sem eles, ela não vai completar seu ciclo de desenvolvimento. Porém, eles são requeridos, né, em doses menores do que o NPK e até mesmo que o cálcio, magnésio e enxofre. Dentro dos micronutrientes eu tenho o boro, eu tenho o cloro, o cobre, ferro, o zinco, o cobalto, tá? Esses são os micronutrientes. Daí a grande importância que a gente tenha um solo manejado corretamente e conservado corretamente para que a disponibilidade desses minerais sejam disponíveis para a planta, certo? Fator, pessoal, para que a gente tenha um solo, né, com a quantidade ideal de nutrientes, seja eles macro ou micronutrientes, é essa lei, né, considerada como a lei do mínimo, que diz o seguinte: se a produção de uma planta é limitada ao elemento mais escasso, ou seja, eu tenho todos os nutrientes naquele solo, incluindo a água, tá bom? E falta um nutriente desse, ou ele está em menor quantidade ou ele não tem nesse solo. A planta não desenvolve ou é limitada quando chega no limite desse nutriente. Daí a necessidade, né, de todos os nutrientes estarem disponíveis de quantidades necessárias para a planta. Porque se eu tenho um nutriente a menos ou faltante, essa planta minha vai cessar ou nem vai chegar a se desenvolver. Aqui, pessoal, nessa tabela, né, eu trago para vocês o que? Os elementos essenciais para a planta, o símbolo delas e as formas que as plantas absorvem. Então, foi como eu falei para vocês, nós temos o carbono, oxigênio e hidrogênio, que fazem parte da constituição da planta. Nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes. Cálcio, magnésio e enxofre, considerados macronutrientes secundários. E por último, os nossos micronutrientes: ferro, manganês, zinco, cobre, boro, cloro, molibdênio e o níquel. Porém, nós temos alguns nutrientes benéficos ou acessórios, que no caso é o cobalto, silício e sódio. O que quer dizer isso?
São nutrientes que, se fizerem falta na planta, ela não para o seu desenvolvimento, ela continua a se desenvolver normalmente. Porém, se eles têm disponíveis ali para a planta, as plantas se desenvolvem de melhor forma, né? Ou às vezes cresce mais, às vezes produz mais frutos. Eles são benéficos, porém a ausência deles não impede o desenvolvimento da planta. Então, pessoal, o suprimento inadequado de um elemento provoca um distúrbio que se manifesta por alguns sintomas característicos de cada micro ou macronutriente. Foi como eu disse, né, pessoal? Cada macro ou micronutriente causa um distúrbio ligado a ele. Então, aqui nessa primeira planta, né, a gente observa que ela está crescendo de forma saudável. Quando eu tiro o nitrogênio, ela fica amarelada. Quando eu reduzo ou retiro o fósforo, ela fica avermelhada. Quando se falta o enxofre, ela começa a queimar as bordas. Uma redução do boro causa uma atrofia no seu desenvolvimento. E aqui, né, o zinco, que é um exemplo, causa atrofia do desenvolvimento dela. O ferro, ele também causa, né, esse amarelecimento das folhas. Então, cada falta de nutriente, né, ou cada falta ou redução do nutriente causa um sintoma diferente. Então, pessoal, para que não falte, né, esses minerais no solo, nós precisamos utilizar o que? Adubos ou fertilizantes. O que são os adubos ou fertilizantes? São compostos que contêm um ou mais nutrientes essenciais às plantas, certo? E esses nutrientes estão de formas prontamente disponíveis para elas, ou em contato com o solo eles se tornam disponíveis. Nos últimos tempos, observou-se um aumento mundial no uso de fertilizantes minerais e orgânicos. Os fertilizantes, pessoal, eles são classificados de acordo com a sua natureza química, né? Então, sob o ponto de vista químico, os fertilizantes podem ser divididos em dois: minerais e orgânicos. Os minerais são chamados também de químicos, porém a correta definição é fertilizantes minerais, que são constituídos de compostos químicos inorgânicos, né, tanto de origem natural quanto produzidos industrialmente. Então vem aquela questão, né, química orgânica ou química inorgânica. Ou seja, não é porque um fertilizante tem origem orgânica, né, vamos dizer, de uma rocha, que ele não atue no solo como um fertilizante químico, certo? Vocês querem um exemplo? A ureia. A ureia é derivada do petróleo. Então, tem uma origem que? Orgânica. Porém, ela passa por um processo de industrialização, qual forma, né, a ureia. E ela é um fertilizante químico, porém, de origem orgânica. Bom, pessoal, os fertilizantes minerais, né, apresentam uma importante subdivisão, que são simples e compostos, né, também considerados como mistos. Fertilizantes simples são aqueles formados, né, por um único composto químico, tá? Podendo conter um ou mais nutrientes para a planta. Já os fertilizantes mistos ou formulados, também chamados de compostos, são aqueles, né, resultantes da mistura de dois ou mais fertilizantes simples. Já os fertilizantes orgânicos são constituídos de compostos de natureza orgânica, representado pelos resíduos de origem vegetal, animal, água industrial ou urbana. Lembrando, né, que não é porque é um fertilizante orgânico que ele pode ser utilizado na produção orgânica, tá? Tem que se tomar cuidado com isso. Pessoal, falando em orgânico, né, ou fertilizante mineral, nenhum e nem outro é vilão ou mocinho. Porque ambos podem causar poluição quando utilizados em excesso. E ambos também podem promover melhoria na produtividade das culturas. Então tem que se tomar cuidado com a forma que usa. O excesso pode ser prejudicial e a deficiência pode ser que não resolva
a necessidade da planta. Muitas das pessoas falam assim, fertilizante orgânico não resolve, né? Porém, não é que ele não resolve, a quantidade aplicada no solo foi inferior do que aquela requerida para a planta. Então, ele não expressou o seu potencial de verdade porque foi em pequena quantidade. Temos aí, né, pessoal, por último, o fertilizante organo-mineral. O próprio nome diz, né, é a junção do fertilizante orgânico com o mineral. Ou seja, a gente tem uma base orgânica com uma fonte ou mais de fertilizantes mineral. E isso tem o objetivo de melhorar algumas características do fertilizante orgânico, seja a quantidade de um ou mais nutrientes, para apresentar uma forma mais estável disponível no solo. Então, eu tenho um mineral orgânico que tem uma quantidade X de nitrogênio e fósforo. Porém, eu quero aumentar a quantidade desse fósforo. Eu posso estar utilizando uma base mineral. Também, pessoal, os fertilizantes podem ser classificados de acordo com a sua natureza física, ou seja, solo, líquido e gasoso. Os fertilizantes sólidos são os mais utilizados. Orgânicos aí temos o esterco bovino, né? O mineral nós temos a ureia, o superfosfato simples. Temos fertilizantes líquidos, a vinhaça, que é orgânica, né? Ou esterco líquido aí de suínos, e também no mercado uma grande variedade de adubos foliares, que são os fertilizantes minerais encontrados para a gente comprar. E por último, nós temos o fertilizante gasoso, pouquíssimo usado, mas temos, que é a amônia anitra, tá? Pessoal, nessa aula nós falamos de fertilizantes. Qual que é a importância do fertilizante? Manter o solo, né, nutrido adequadamente para que a planta se desenvolva. Então, isso também é uma forma de manejo do solo. Se eu tenho um solo nutrido adequadamente, a planta se desenvolve adequadamente, correto? Se eu tenho um solo degradado, a planta tenta extrair o nutriente desse solo, muitas das vezes não consegue, e ela pode até ocorrer o seu não desenvolvimento, ou um desenvolvimento, né, de forma reduzida. Então, a adubação também é uma forma de manejo do solo, certo? No próximo encontro, nós vamos trabalhar as técnicas e métodos culturais, ou seja, os plantios. Que técnicas que nós temos de plantio? Será que existe plantio somente na terra? Então, a gente vai estar trabalhando essa nova disciplina no dia 27/8.